Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a Memória está de volta e a gente continua a nossa conversa com Lídia Correia, uma das mulheres mais atuantes aqui do Parlamento paulistano. Quando a senhora foi eleita e chegou aqui, era uma época que a Constituinte trazia novas ideias, e ideias muito avançadas para a época, sociais, enfim, econômicas, para a nossa sociedade. No quesito das mulheres, o que teve de avanço? Olha, 88, com a nova Constituição, trouxe muitas mudanças, né, do modo geral, no sistema democrático do Brasil. Aqui a Câmara, por exemplo, ela votava os orçamentos que passavam por decurso de prazo. Tinha esse instrumento, né? A partir de 88... na época da ditadura, que era uma aprovação automática. Praticamente, se você não votasse, ela era aprovada. A partir de 88, com a nova Constituição Federal, isso mudou, né? As câmaras teriam que aprovar ou rejeitar, emendar os orçamentos, né? Isso trouxe também um novo papel para a Câmara, que ela podia alterar os orçamentos, votar, né? Então isso eu já entrei com esse ganho. E aí, no começo, tinha assim, um pouco ainda de dificuldade de assumir esse papel da Câmara, né? Mas nós fomos, aos poucos, ocupando esse espaço todo da Câmara e fomos alterando os orçamentos, né? Eu lembro que quando eu entrei, no primeiro ano, eu já apresentava emenda para o orçamento sobre o mutirão, cursos profissionalizantes, e aí tinha que fazer uma adequação, uma discussão, porque você tem que compor aqui, maioria, né? Então, tem um trabalho de articulação. E, em seguida, nós aprovamos aqui na Câmara a nova lei orgânica, que acho que foi um marco também aqui para a cidade e para a Câmara, e depois foi alterada, mas para a época foi um grande avanço, ou seja, foi um momento novo, né? A Câmara passou a 55 vereadores, eram bem menos, ou seja, era um momento novo no Brasil, de mais participação, a Constituição... uma Constituição muito inovadora, muito boa, né? Trouxe a licença maternidade. Trouxe licença maternidade para as mulheres. Direito das empregadas domésticas. Vários direitos nós fomos conquistando ali com a nova Constituição. Né? Então, conselhos de mulheres, enfim, acho que foi um momento bastante grande. Fortalecimento das delegacias de mulheres, né? Que não está na Constituição, mas isso... foi muito reflexo dessa época, desse período, saída da ditadura e o início de uma fase mais democrática. Foi um marco, né, na vida, ou seja, mais um dos marcos da vida nacional, né, na vida democrática do Brasil. Só que os avanços que a gente tem estão muito relacionados ao momento econômico e à situação política. Então, você, às vezes, adquire muito avanço e, depois, com crises econômicas e políticas, acontece muito retrocesso. Mas os avanços muitos vão sendo estabilizados, né? Então, acho que hoje, por exemplo, apesar de a gente viver um momento de dificuldades que joga a mulher para o desemprego, né, para as condições precárias, mas os avanços também são significativos. A sociedade já percebe assim, já entende, já quer mais assim, né? E a participação das mulheres é um benefício para toda a sociedade, não é para as mulheres, é para os homens também, que vão dividir as responsabilidades sociais, né? E as mulheres vão ser chamadas para exercer um papel maior, e isso é muito bom, você contar com mais um ambiente, né, de criação, de trabalho, de realização, e não de discriminação, de separação, de divisão. Então, a participação das mulheres é um sonho, um desejo da sociedade, de homens e mulheres, né? Vereadora, conta pra gente como é que foi discutir aqui o projeto que depois tornou-se lei, né, sobre o atendimento preferencial das gestantes, das mães com criança de colo, no comércio, ali na prestação de serviços. Pois essa ideia, esse projeto, né, foi nos trazido pelo movimento de mulheres também, que nós batalhamos aqui na Câmara pelo atendimento preferencial, que foi aprovado em 92 e foi regulamentada.
em 92, e depois era no transporte público, e aí a vereadora Tita Dias também na época, que também emendou, também trouxe contribuição no sentido de fazer isso para todo atendimento, sabe? Todo atendimento de público, as mulheres terem essa prioridade. Gestante, idoso, e hoje ela é federal, essa lei, né? Depois ela foi emendada aqui na Câmara para que os acompanhantes das mulheres, em alguns casos, também tivessem esse atendimento porque senão a mulher acaba tendo e fica a pessoa... essa atenção e a pessoa não, né? O acompanhante não. Então teve essa emenda e agora é federal, é uma lei nacional. Muito legal. Teve outros assuntos também, além das mulheres, né, do mandato aqui, que eu achei muito interessantes. A questão do ensino do espanhol obrigatório nas escolas, escolas públicas. Foi uma batalha, nós tivemos que buscar muitos subsídios, articular com universidades para poder subsidiar no sentido de garantir a construção de uma lei e depois a aprovação. Porque eu achava e acho ainda que o ensino do espanhol é muito importante no Brasil, nós somos aqui da América, né? Nós podemos ter uma segunda língua de fato, né? Você fazer intercâmbio aqui é muito mais favorável, ter a língua espanhola, você aprender, né? Do que não tenha, né? Inglês, francês, mas o espanhol é muito familiar. A gente ter uma segunda língua de fato, e hoje, infelizmente, não é assim, né? Não, só fala quem paga uma escola para aprender, né? Porque o inglês que tem no currículo não é da melhor forma. Meio precário. É mais difícil. Então, eu achava, essa lei, infelizmente, por uma série de dificuldades, acaba não indo, não deu prosseguimento, né? Mas eu acho que qualquer hora a gente deve batalhar para que isso se efetive, o ensino do espanhol. Acho que vai permitir ampliar muito mais o leque da formação dos estudantes. E teve uma questão também que foi uma CPI, de uma responsabilidade sobre um acidente que matou várias pessoas, 15 pessoas, numa loja de fogos, que a senhora foi a relatora dessa CPI, que também mudou uma série de legislações sobre a segurança. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Foi uma casa de fogos em Pirituba, eu morava próximo. Da região? É da região. E aconteceu a explosão, que foi traumatizante para a cidade de São Paulo. E nós aqui na Câmara puxamos algumas iniciativas para poder tratar aquela questão. Regulamentar isso, uma delas foi a CPI, eu participava, e o vereador Henrique Pacheco era o presidente, que também era de lá. Também atuava muito lá. E acho que foi uma CPI muito importante, né? Era reconhecidamente pela mídia, pela imprensa, de que foi uma CPI que foi fundo, que trouxe resultado. Nós tratamos muito bem, apontamos os responsáveis, né? A responsabilização, né? E também apontamos medidas e propostas para que se evitasse, né, os fogos e como era até então, né? Então acho que foi importante, foi um marco também. Depois nós fizemos uma exposição de fotos já no bojo da CPI, uma exposição de fotos aqui na Câmara e na região, que foi uma coisa muito positiva. Envolvemos moradores, eles participaram, os mais atingidos, né? Participaram de todo o processo da CPI, eles vinham para as audiências. Olha que legal. Foi muito, muito importante, sabe? Além disso, nós tivemos uma outra atuação que eu acho que foi importante, que era garantir um recurso para que as famílias atingidas pudessem recuperar um pouco o seu prejuízo, né? Isso também não foi simples, né? Porque a gente reivindicava, mas não tinha esse espaço jurídico, né? Na legislação, e nós apresentamos um projeto aqui, eu, Henrique e outros vereadores, para garantir uma verba, e de fato garantimos essa verba. Para a reconstrução dessas famílias. Para a reconstrução. Hoje eu até fico pensando se esse instrumento hoje ainda é válido ou se não é o caso de tratar novamente, né? Que é garantir os recursos para o pessoal. E não tinha esse instrumento. Nós inovamos naquela época lá. E foi muito bom para as famílias que puderam ter amenizado, né, suas perdas, né?
materiais e muito mais humanas. Né? E a prevenção de um novo tipo de... Sim, isso. Eu não sei hoje a punição para os responsáveis, como acabou ficando, mas a condenação na justiça, né? Porque aqui a CPI só apontava. Então foi também um momento importante aqui. Falando em importância aqui, a gente já está indo para o finalzinho do nosso programa. Em homenagem a essas 6 mulheres que fizeram história aqui nessa legislatura, eram tão poucas, mas fizeram tanto. Vou relembrar mais uma falinha aqui da tribuna. A tendência evolutiva da mulher será decisiva para romper obstáculos que impedem a igualdade social e o desenvolvimento da humanidade. Sem essa igualdade de homens e mulheres aqui dentro, num espaço de poder como esse, existe democracia realmente? Muito difícil, fica muito prejudicada se você não tiver a participação, a visão, o acúmulo que as mulheres têm, que é diferenciado, né? Nós trazemos essa questão social, porque pelo papel que a gente acaba desempenhando na sociedade, na família, né, a gente traz esse lado. Então, acho que a Câmara ganha muito e perde quando não tem isso, quando dificulta. Eu acho que as coisas avançam, mas é preciso ter mais abertura ainda, buscar isso, ter uma atitude ativa no sentido de estimular. Nós temos leis, né, que garantem as cotas, que são importantes, mas eu acho que a gente tem que caminhar para que as cotas sejam maiores, né, de eleitas realmente, né, e não apenas de candidaturas. Nós temos que buscar as melhores experiências no mundo, no sentido de trazer a mulher para a vida pública, para o parlamento. Então, acho que a gente pode ter uma atuação. Evidentemente que a legislação é mais a nível federal, mas tem coisas que a gente pode fazer aqui na cidade de São Paulo. E acho que agora é isso, né? Esse período de março, essa questão das mulheres acaba aparecendo mais e é muito positivo. E é isso, as mulheres querem participar, querem ajudar a desenvolver o Brasil, querem ajudar a desenvolver suas famílias. Nós queremos participar, contribuir com os homens e com a sociedade para que a gente garanta mais evolução. Não precisamos aceitar, não devemos aceitar essas condições que são impostas por principalmente interesses econômicos. Né? De beneficiar tal ou qual setor. Acho que a gente tem que se abrir, né? Buscar uma licença maternidade maior, salário igual para trabalho igual. Salário igual. Hoje é muita discriminação, a mulher ganha menos, às vezes 60. Né? Nós estamos ainda em atividades e profissões restrita, né, ao mundo da mulher, repetir as atividades que nós temos em casa, a gente acaba repetindo no mundo profissional, ou seja, é professora, é cuidado com a saúde. Então nós precisamos abrir para contribuir, né? Mais inteligência, é mais força de trabalho, é mais participação, mais criatividade. Nós temos muito a contribuir e para isso precisa garantir esses direitos, né? Uma licença maternidade maior, para que as crianças possam ter um tempo melhor para se desenvolver no início da sua vida, as mulheres terem tranquilidade, porque hoje o retorno ao trabalho das mulheres depois da licença é um terror, medo de demissão, adaptação à nova situação. Então aquilo que é uma coisa maravilhosa na vida da família vira um problema, né? Então, ou seja, ainda estamos muito na pré-história, nós precisamos evoluir mais rápido, viu? O ser humano é extraordinário. E as mulheres mais ainda. Com certeza. Bom, em nome da sociedade toda, eu agradeço por todas as tuas contribuições para esses avanços todos. Foram muitas, desde lá atrás até hoje. Obrigada por tanta luta. A luta continua. A luta continua, não para nunca. Muito obrigada, foi uma honra. A honra é toda nossa. O Vossa Excelência a Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.